pessoal da Big me mandou alguns produtos para teste aqui no canal e eu resolvi começar com o B10, que vem com esse combo aqui, cara, junto com uma capinha dobrável. Eu sei que vocês já conhecem a Big Me por aqui. Geralmente vocês veem aí celulares com tela e-ink, já passou por aqui alguns monitores também, e eles estão renovando algumas linhas de produtos, colocando uma tela nova dessa vez, continuando, é claro, com e-ink, mas com cores. No caso do B10, a gente tem uma tela de 10.3 polegadas com uma resolução de 2840 por 1860. Eles mandaram aqui na cor branca, muito bonito, um acabamento, cara, é inacreditável quão bem feito que é. Não sei se dá pra notar aqui pela câmera da frente, mas é uma parte de trás que eu acho que é em vidro, com o logo da Big Me aqui bem discreto. A gente consegue ver aqui os alto-falantes, conexão magnética. Na parte de baixo, uma entrada USB-C, uma outra entrada para chip, e aqui em cima só o botão de ativação e desativação da tela para poder desligar e ligar. O B10 aqui conta com uma CPU octa-core até 2,6 GHz. Fora isso, são 8 GB de RAM com 256 de armazenamento, podendo chegar até 2 TB com cartão de memória. E bom, no conteúdo da caixa a gente tem uma stylus, já que um dos usos desse tablet é para você conseguir tomar notas. Então a gente tem uma ponta aqui em plástico, a própria stylus também é todo em plástico aqui, com o logo da marca na parte de cima, e você pode usar essa parte de trás aqui para poder apagar conteúdo na tela também. Fora isso, só manualzinho de instrução e cabo carregador aqui na caixa. Vamos ver se rola uma conexão magnética aqui, ó. Puf! Já era, meu patrão. Útil e estiloso. Dá uma olhada nessa capinha agora, parece ter conexão magnética também. Vamos lá. Ó, com acabamento bem legal. A gente tem aqui um logo da Big Me numa pecinha de metal no canto direito. E a gente tá falando de uma proteção em plástico rígido, algumas camadas aqui para você conseguir fazer o apoio e uma conexão magnética aqui pela parte de trás. Vamos ver, ó. Colocou aqui, já grudou. Um abraço. Fica bem estiloso aqui, ó. Logo da marca aqui no cantinho. Apesar de não ter proteções aqui nas laterais, não sei se vai prejudicar em alguma coisa o seu uso, tá bem legal. O sistema operacional aqui é o Android 14, junto com uma bateria de 6.900 mAh, mas com essa economia de tela aqui, você pode ficar dias e dias com bateria nesse dispositivo sem um uso muito ativo. Eu não cheguei a falar aqui também não, ó, mas esse botão aqui também vai servir como leitor de impressões digitais. Vamos ver aqui a reatividade da tela. Como vocês sabem, né, telas e-ink não vão ter uma super reatividade, apesar de a gente contar com picos aqui de até 30 frames por segundo. Ela nem sequer é feita para isso, então tá excelente. De toda forma, parece ser bem reativo. Vou concordar com tudo aqui. Então aqui na página inicial você já tem acesso a alguns atalhos da tela. Se você arrastar aqui na esquerda, no meio, na direita, você vai ter ações diferentes que serão executadas aqui pelo tablet. Então aqui é legal você ter essas dicas. Vamos conectar aqui no nosso Wi-Fi. Lembrando que a gente tem uma conexão também em 4G, tá? Além do Wi-Fi 6 no Bluetooth 5.3 aqui nesse produto. Já rola uma atualização aqui com bastante coisa, tá? Inclusive no modo de escrita. Então vamos deixar aqui o tablet atualizando para não prejudicar também na análise. Depois de uns bons 10 minutos, tá aqui o aparelho atualizado. Essa é a tela de início. Já vem com alguns aplicativos aqui pré-instalados, é claro, né? A gente tá falando mais uma vez de um Android 14, então a gente tem acesso à Play Store. Não tô logado aqui, não vai aparecer tudo, mas você pode baixar alguns aplicativos direto da Play Store, mas você também tem uma loja dedicada aqui da própria Big Me, com alguns aplicativos otimizados, que no caso é essa aqui, ó, App Store. A gente consegue ter acesso aqui a uma lista já de aplicativos do próprio Google, começando com Calendar, Google Drive, etc. Mas você pode alternar aqui entre as abas para ver outras opções de aplicativos otimizados. Eu vi que o YouTube tá aqui, ó, vamos ver se eu posso instalar ele direto por aqui. Assim que eu toco ali a instalação, ele já começa a baixar aqui. Enfim, reatividade da tela, bem legal. Dentro dos padrões que a gente espera para esse tipo de produto, mas para já bem reativo. Vocês conseguiram ver que nessa lateral aqui a gente tem não só um espaço para você segurar o tablet com conforto, mas também, olha, alguns botões de atalho. Não sei se dá para ver de longe por aqui. A gente tem um botão Home, o botão de Multi-App para você provavelmente ver quais são os aplicativos que estão abertos, atalho para as configurações, atalho para as opções da sua tela, onde você consegue mudar alguns padrões e até mesmo em alguns casos aumentar a taxa de atualização, contraste e outros parâmetros segundo o seu gosto ou atividade que você está fazendo. Esse aqui, ó, nem sei o que é, vamos ver. Ele dá acesso a gente aqui pelo visto à central de controle, com alguns atalhos que a gente também tem manualmente puxando aqui de cima para baixo. Tem um atalho dedicado também para atualização da tela, já que a gente está falando de uma e-ink, que é uma tela magnética. Então é super comum deixar rastro por ali conforme você vai usando. Então esse botão aqui, cara, vai ser muito usado por vocês. Se eu não me engano, o atalho de base também é arrastar aqui da direita para cima. Ó, mesmíssimo efeito para você atualizar a tela pelo visto. E aqui a gente também tem um botão de voltar. Apesar de não parecer, esses atalhos aqui vão ser muito úteis, tá? Pode confiar. Como a gente já viu anteriormente com a Big Me, os produtos deles conseguem ter multiuso. Sim, é um produto otimizado para leitura, mas isso não impede que você faça outras coisas. Você pode assistir vídeo no YouTube, óbvio que não vai ter toda a qualidade que você está acostumado, mas também
não vai ser tão ruim. Vou aumentar o volume aqui com esses botões laterais, olha. Cuidado que chegou um caixão por aqui, hein? Não dá pra ver pela O volume até que é decente, mas não é o melhor alto-falante que tem, beleza? Essa daqui é a Aima E1000. Tá aqui, ó. Isso daqui é vídeo nesse produto. Não é feito pra isso, mas quebra um galho se você estiver precisando. A Big Me dá acesso você também gratuitamente à inteligência artificial deles. Agora com a opção de você selecionar o ChatGPT para poder responder aqui como motor de pesquisa. Ou melhor, como motor de IA, né? Fazendo um teste aqui, ó. Me dê informações sobre a JBL Boombox. Vamos ver se ela vai buscar na internet alguma coisa. Apesar do pré-texto estar aqui em inglês, eu acho que a gente pode mandar em português para que ela responda na mesma língua que foi inserida. Pelo menos é a minha expectativa, né? E tá aí, ó, textão completo, que isso. Tudo em português, direitinho, do jeito que eu esperava. Maravilhoso. Validado! Apesar de você ter o aplicativo da Kindle aqui, não vai ser o primeiro local onde eu vou te recomendar fazer suas leituras, principalmente se você já tiver os seus arquivos, já que aqui, ó, você tem a sua estante virtual. Nesse caso aqui, você pode importar o seu conteúdo via Wi-Fi ou por um cartão de memória. E a gente tem aqui alguns exemplos que eles deixam na estante, que eu usei para testar outros produtos. Eu vou inclusive no mesmo livro aqui para que vocês vejam a qualidade da tela. Tem um guiazinho aqui para você não conseguir se perder durante os gestos, mas é nesse momento aqui que vocês conseguem ver a diferença que faz ter uma tela e-ink com cores. Você consegue ter mais definição para esse tipo de livro, para quadrinhos e para algumas outras coisas que você pode vir a fazer aqui. Você precisa de um pouco mais de resolução. E a Big Me consegue entregar sem fugir do conceito da marca. Validado. Lembrando que com essa tela aqui que eles chamam de Kaleido 3, eles acabam perdendo um pouquinho em contraste, mas é um preço a se pagar para que você tenha a tela em cores. E tem uma outra função aqui, cara, que é um motivo para muita gente escolher esse tipo de tablet. A gente encontra outros modelos no mercado, inclusive da própria Amazon, onde você consegue escrever sobre essa tela. E é para isso que a gente tem a Stylus, como eu falei com você lá no início. Só que geralmente esses modelos que estão por aí, tanto da Amazon como o Remarkable também, costumam ser muito caros e entregar um pack de funções que é um pouco limitados. Aqui a gente tem pelo menos um Android 14 que dá um pouco mais de liberdade pra gente. Mas olha, tirando aqui a caneta, abrindo aqui o nosso bloco de notas, você consegue criar aqui um novo arquivo. Eu vou dizer aqui um caderno com linhas, por exemplo, e a gente entra nessa página onde eu consigo fazer as minhas anotações. Vamos lá ver se o negócio é reativo. Vou escrever aqui o meu nome. Assim, dá pra perceber que tem pouquíssimo atraso e a sensação de escrita, ela é melhor. Pelo menos melhor como sensação de escrita do que a gente tem no iPad, que dependendo da tela, né, você tem zero sensação de que você está escrevendo. Eu não gostei muito da ponta dessa Stylus aqui. Ela é um pouco rígida demais, eu acho. É um plástico que chega a ser um pouco fino, assim, então você não pode escrever tão forte na tela. Se você tiver o hábito de escrever forte em papel, não é aqui que você vai fazer, tá? Escreve como uma pessoa normal para não dar problema. Poderia ser um pouco melhor nesse sentido, mas dá para validar. Se a gente vier com a parte de trás aqui, ó, você consegue selecionar uma parte para poder apagar aqui da tela. Vamos atualizar aqui para limpar um pouquinho desse ghosting. E aqui a gente tem diversas funções, desde inserir fotos, inserir links, fazer alguns gestos, todas as opções de pincel. Você consegue definir aqui camadas também. Se você fizer um desenho, você quiser fazer um teste numa camada superior sem interferir no que você já desenhou, você faz aqui em layer, né, que é uma solução legal. A gente consegue bloquear notas e tudo mais. Bem bacana. Pro pessoal que desenha, pode ser uma boa também, né? Você consegue rapidamente fazer aí alguns sketches. Vocês podem ver que eu sou completamente nulo nessa situação aqui, mas a gente tem diversos públicos alvos aqui, não só a galera da leitura, né? Ó, bem legal. Uma outra função que a gente tem também aqui é a questão das atas de reunião, vamos dizer assim. Imagina que você vai começar uma reunião aí com sua equipe e você precisa tomar notas e gravar o áudio para conseguir fazer uma ata ali resumida do que foi discutido nessa reunião. A gente abre aqui as opções, é muito parecido com um bloco de notas, tá? Mas aqui em cima, olha, você tem essa parte onde ele faz as gravações do áudio das reuniões. Lembrando que por aqui a gente tem 8 microfones para poder captar esse áudio com uma certa qualidade e não dá mole dele deixar de interpretar alguma coisa corretamente na hora de fazer uma transcrição desse áudio para texto. Olha, eu vou aqui no símbolozinho do microfone e vou começar a gravar esse vídeo aqui sobre o Big Me B10. Ah, mas o áudio aqui, a captação tá em inglês, então vamos mudar isso aqui para português. Ele chegou inclusive a captar uma parte boa do texto aqui. Olha, vamos ver aqui se o português está na lista. Realmente ele já adaptou aqui pro português, tá? Mas vamos selecionar direitinho. Tá aqui, ó, última opção. E agora, geralmente ele deveria estar me captando aqui 100% em português. A gente tem uma adaptação do texto aqui em porcentagem, tudo bonitinho. E a questão principal aqui dessa reunião é o quê? Saber se o Big Me B10 Color é uma boa opção de compra para você hoje. Detalhe que ele botou Big Mac, mas tá maneiro, né? Faz parte. Vamos lá tentar encerrar essa gravação aqui. Um áudio foi salvo. E vou começar a gravar esse vídeo aqui
com tudo que foi dito e não precisa ter, vamos dizer, a resolução do século, porque o principal é ele conseguir transcrever esse texto bem, e honestamente ele conseguiu, a parte a questão do Big Mac ali, né? E daqui você consegue gerar um resumo, você consegue melhorar, né, o que foi discutido aqui para deixar o texto sem aquelas bagunças que a gente fala volta e meia em reunião, principalmente se você trabalha numa equipe muito jovem, bem entrosada, corre o risco de vocês fazerem brincadeiras ali enquanto a reunião tá acontecendo, você pode melhorar o texto dessa ata aqui posteriormente. Fazer uma coisa ali com inteligência artificial para deixar melhorzinho e tirar essas distrações que volta e meia a gente tem em equipe. Assim, o B10 atende praticamente tudo que ele se propõe aqui, e olha que eu nem cheguei a testar uma coisa que ele tem, que a gente geralmente nem nota muito, que é o fato dele ter câmeras. Mas olha ela aqui na parte de trás, ó, 20 megapixels com essa câmera maior e 5 megapixels com essa câmera bem discreta aqui na parte frontal. Vou tirar uma foto aí que eu vou deixar para vocês na tela, mas olha, a imagem da câmera frontal basicamente é essa daqui. A câmera frontal já foi, vamos tirar uma foto aqui da mesa agora. Dá inclusive pra gente fazer um vídeo aqui também. Se liga só nesse vídeo aqui, captado com áudio inclusive do próprio B10 Color da Bigme. Na tela fica meio esquisitinho, mas parece que aqui tá bem legal. Pelo menos eu já vi outros resultados de filmagem por aí, que a gente fez aqui principalmente com o celular da Bigme, né? Que é o Hi-Res Pro, onde ele entregou uma qualidade bem legal também de imagem. E agora vamos ver quanto que custa essa criança, porque geralmente é aonde a gente fica meio bolado. A Bigme não costuma ter muitos produtos no Brasil, mas eles me mandaram um link que eles estão vendendo agora direto da loja pelo Mercado Livre. Talvez seja ali direto da China, mas pelo menos a gente já passa por uma plataforma 100% confiável, alguma coisa que a gente conhece mesmo, que dá pra comprar direto com eles e chegar aí bonitinho na sua casa. Vamos lá chorar together. Tô até nervoso aqui. B10 Color. Cara, simplesmente não achei no AliExpress nem pra ter uma referência. Pelo visto, o melhor que eu faço é deixar o link pra vocês aí na descrição, tá? Ou se a Ana encontrar, bota o preço na tela, porque aqui realmente não consegui encontrar. Entretanto, o B7 que eu achei aqui, que é um pouquinho menor, eu acho que eu tenho pra fazer review, ó, é esse aqui mesmo. Vai ser o próximo vídeo aí. Eu não garanto que vai ser o próximo post, mas é o B751. Eu encontrei ele por mais ou menos R$1.500. Com o imposto da alegria deve ir pra mais de 2.500 por aí. Mas assim, como a Bigme agora vai colocar os produtos no Mercado Livre, a gente espera que pelo menos tenha uma vantagem em comprar por lá. Então o melhor conselho que eu dou é clica no link, pelo menos você vai ver se o produto está disponível, se não está, eu já boto o link de pesquisa, inclusive do Mercado Livre, você já fica tranquilo. Vou botar link da Amazon também, da loja oficial sempre, tá? E do próprio AliExpress. Assim pelo menos você já tem tudo. Inclusive, cara, se você quiser economizar comprando o produto, você pode ir nos grupos do Telegram e do WhatsApp aqui do canal. Eu sempre coloco promoção, cupom de desconto, tudo por lá. Vale super a pena. Mas o melhor que você pode fazer agora, nessa fase onde ainda não é possível encontrar o produto por aqui, é realmente ir para as plataformas e ver quanto que o preço está atualizado. E agora, minha opinião é que, se não fossem os impostos, seriam os produtos perfeitos. Se a gente ainda tivesse aí no AliExpress do Velho Testamento, seria uma maravilha, né? Porque não necessariamente você seria taxado, já que o peso desses produtos praticamente nem conta. Então assim, 1.500 pila no produto desse aqui, maravilhoso. Se ele vier por 1.800, por exemplo, não vai me chocar. O que me choca mesmo é o imposto que vem junto ali, que aí é que o negócio fica pesado. Mas em termos de utilidade, usabilidade, entre o que ele se propõe a entregar e o que a gente tem como experiência de usuário, vou falar para vocês que tá mais do que validado, com exceção da ponta da caneta ali, que poderia, na minha opinião, ser um pouquinho melhor. Enfim, esse vídeo aqui foi legal para você, eu consegui mostrar exatamente aquilo que você procurava. Se você conseguiu chegar na sua conclusão aí sobre o B10 Color, deixa aqui nos comentários, isso já ajuda bastante, junto com um like e uma inscrição aqui no canal, porque não é por nada não, mas a gente tem conteúdo muito bom por aqui, tá? Então sim, você está mais que convidado para fazer parte aqui da minha pequena comunidade. No mais, eu vou deixando aqui o meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!